Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. E eu digo amém. Nós estamos lendo um texto, acabamos de ler um texto que fala sobre a 3ª viagem de Paulo. É uma viagem missionária depois de implantar algumas igrejas em algumas cidades, em alguns países. Depois de passar por algumas dificuldades, alguns perrengues, inclusive o que foi antes no capítulo 19, você vê que o versículo de número 20, ou seja, o versículo de número 1 do capítulo 20 começa falando que depois que cessou um grande alvoroço, aí ele consegue se estabelecer e partir para a próxima viagem. O Paulo, ele tinha de Deus a incumbência de pregar o evangelho, de abrir portas para que pessoas pudessem ser encontradas por Cristo. E ele fazia isso com muita intrepidez. Ele não media esforços para falar do amor de Jesus. O amor que encontrou ele, o amor que pegou nele, ele queria que este mesmo amor encontrasse outros, que as pessoas entendessem que o Jesus que amou ele depois de ele ter sido um perseguidor de crente, um matador de crente, ele queria que esse Jesus também encontrasse outras pessoas. Então ele vai para uma viagem. Paulo chega a Troade, e à noite ele foi pregar. Como tinha que ir embora no outro dia, ele falou: eu vou entregar tudo que eu tenho hoje, porque amanhã cedo eu tenho que ir embora. Então tudo que eu tenho para pregar, se fosse para pregar em 3 dias, eu vou pregar esse sermão todo num dia só. E ele começa pregando a palavra de Deus, e o discurso dele vai se alongando, se alongando e se alongando, de modo que o texto registra que já é meia-noite, e ele ainda está falando. A impressão que eu tenho é que a igreja onde Paulo está falando, se fosse nos dias atuais, uma igreja bem cheia, com galeria, pessoas que sabiam que o pregador Paulo estaria ali, se ajuntaram, vieram de longe, foram achando seus lugares, se encontrando por ali. E um dos personagens desse texto é o menino chamado Eutico. Não vou entrar no mérito da idade dele, como alguns especuladores dizem, que uns dizem que ele tinha 7, outros dizem que ele tinha 20, olha só, vê a distância de idade. Então, era um jovem, e ponto. De 7 para 20 é muita diferença, né, irmão? Aí fica fácil de acertar, né?
Ó, irmão, ou ele tinha 7 ou ele tinha 20. Tá bom, se tiver 15, tá valendo. Enfim, mas era um jovem. Esse jovem também ouviu o convite, ou ele já era desta igreja, e ele sabia que esse homem iria ali falar, e ele falou: eu também vou para lá. Ele se esforçou, fez de tudo para chegar ali. Mas quando ele chega, tudo bem, os louvores estão rolando, está tudo certo. Quando começa a palavra, está tudo certo também. Mas em determinado ponto da palavra, ele começa a sentir um cansaço. O cansaço começa a abatê-lo. O cansaço começa a pesar sobre o Eutico. E naquele cansaço ele vai cochilando, até que ele dorme. E em dormir ele cai do 3º andar do prédio, onde ele estava sentado, muito provavelmente na janela, como diz o texto. Ele cai. E caindo, ele morre. Aí houve esse barulho todo, morreu. As pessoas pegaram ele, levantaram ele morto, como diz o texto, e levantaram, e morreu o menino. Paulo para de pregar, desce de onde ele estava e vai lá, e diz para o pessoal: fica calmo, porque a alma ainda estava nele. Oraram, e o menino ressuscitou, e todos foram consolados pelo milagre que o Senhor Jesus fez. Dentro desta história, essa história verídica, eu quero trabalhar hoje com vocês pessoas que, paralelo a uma realidade do Eutico, vieram aqui hoje nesta noite. Deus falou comigo esta palavra e ela queimou muito em meu coração para entregar para vocês. De ontem para hoje, eu disse para a igreja de manhã que de ontem para hoje o Senhor vem falando comigo sobre essa palavra e eu preciso entregar para vocês. Pessoas que não estão distantes da realidade do Eutico. E já vou lhe adiantar que um dos pontos positivos em você se enquadrar na história do Eutico é que você está se esforçando, mas está no lugar certo. O Eutico, se ele tivesse sentado na janela de um bar, na janela de uma casa noturna, se ele tivesse sentado em qualquer outro lugar onde não fosse alguém que estivesse falando do amor de Deus, ele cairia, morreria e dali ele seria enterrado. Quem está comigo? Mas ele se esforçou para ir onde era o lugar certo, a despeito de ele não estar da maneira que deveria estar, íntegro como deveria estar, ele foi, e indo, ele foi tomado por um cansaço, por um sono, e o sono levou ele a esse desastre. Hoje, eu falo com pessoas que precisam ter cuidado com o sono que está te levando para a morte espiritual. Por favor, isolem aqui o texto, porque também é fácil sentar e avaliar o pregador, mas é difícil ser o pregador. Então, isolem o que eu falei do texto. O texto não fala que ele estava com um problema espiritual. Fala, mas eu tenho o direito de falar, sim ou não? Não está escrito que ele estava passando por um problema espiritual, mas eu tenho o direito de interpretar. A minha exegese me dá condições de fazer isso. Por isso quero falar e quero que você entenda o que Deus quer falar contigo com base nisso. Estamos vivendo em dias em que pessoas estão cochilando o tempo todo na presença de Deus. São pessoas que querem ser entretidas em lugares onde Deus está. São pessoas que se esforçam para chegar aqui. São pessoas que às vezes nem queriam vir, mas como faz parte de um ritual religioso na sua casa, na sua família, você deu um jeito para chegar aqui. Eu tenho insistido em dizer que alguns chegaram aqui porque trabalham, permita-me, na cantina da igreja.
Ah, porque hoje eu tenho que estar na cantina. O outro chegou aqui porque trabalha no som, cantam, tocam. Outros porque regulam o som para ouvirmos. Outros porque vão ficar lá na recepção, e etc, etc. Outro porque vai pregar, outro porque vão orar. Algumas pessoas têm se esforçado para estar em ambientes como este, em detrimento de alguma coisa que não é o que de fato deveria ser. O interesse desse menino, muito provavelmente, era ouvir o pregador Paulo. Mas de que adianta você estar com a vida passando por algumas dificuldades e insistindo naquilo que Deus não está aprovando, mas você tem um bom pregador para ouvir? O que muda? O que muda você ter um bom pregador para ouvir, mas você não dá ouvido para a palavra que o bom pregador está pregando? Qual é a diferença espiritual na vida de pessoas que tem um mestre, um teólogo, mestre das galáxias? O melhor pregador do Brasil é o pastor da igreja tal, e aí você se achou naquela igreja porque ele é um bom de palavra, ele é terrível, ele fala, você chora. Mas de que adianta você vir sentar, chorar enquanto se ouve a preleção, mas você não tem um tipo de mudança na vida nenhum? É o que de fato está acontecendo com o Eutico. Ele sobe, senta e diz: opa, boa palavra essa. Coisa maravilhosa está aqui. Nossa, como eu queria estar aqui para ouvir Paulo. Eu não tenho nem uma cadeira para sentar, mas achei um cantinho e é aqui que eu vou ficar. Pelo menos eu estou ouvindo a palavra. Aí ele senta. E o Paulo vai pregando, vai pregando, vai pregando. E ele fala: essa é boa palavra. Essa é boa palavra. Essa é boa palavra. Glória a Deus. Boa palavra. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Que palavra boa. Mas o pregador não deixou de ser bom. O pregador não deixou de dominar a arte de pregar, o conhecimento da palavra. Está indo bem. A maioria das pessoas estão ouvindo, estão dizendo: é isso mesmo, fala a Deus. Mas ele já está querendo cochilar. Ele já está se perdendo nas palavras, já não sei mais o que ele está falando. Já me perdi no meio, porque o pastor André estava falando, daqui a pouco ele fez uma gracinha, eu me perdi tudo naquilo que ele estava falando, aí era melhor eu ter ido embora. Tem alguns que deitam no ombro do cônjuge, sei lá, e falam assim: ó, me acorda quando terminar. Mas pelo menos eu estou na igreja, pastor. Mas pelo menos eu me esforcei para chegar. Tá ok, como você quiser. Só tem uma coisa que eu preciso te dizer já: você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Hoje não vai. Pode crer, hoje não vai. Vai lá, deita no ombro do cônjuge e fala: e aí, está acabando o cônjuge? Não, ainda tem mais, o pastor está embaçado hoje. Aí pega no cônjuge também, pega no maridão também. Não adianta você ter um bom pregador, mas não ter um bom ouvido. Não adianta você ter um bom pregador, mas você não ter um coração receptivo à palavra que está sendo pregada. E você sabia que às vezes você, ou na maioria das vezes, você não precisa nem do bom pregador? É, pastor, você tem a Bíblia na mão. É a palavra de Deus, é a boca de Deus. É o que Deus tem para revelar para a tua vida. Mas essa palavra, ela precisa surtir efeito. Hoje o Gugu me mandou uma reflexão de um pastor, achei muito interessante. Aprove a Deus a igreja do Senhor tivesse relacionamento com o Espírito Santo como se tem com o celular. Aprove a Deus a igreja se preocupar com o Espírito Santo como a igreja se preocupa com o celular. Raras vezes você dorme sem recarregar o celular. Raras vezes. E tem gente que, se dormir, parece que tem um negocinho que acorda ele, mas fala: esqueci de carregar o celular. Aprove a Deus você tivesse um relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, como nós temos. Eu vou me incluir também. Como nós temos com o celular, que se você sair da tua casa e andar 10 quilômetros e lembrar que esqueceu, você está aí. Você volta e fala: meu Deus. Principalmente os irmãos que têm uns rolos aí no celular. Ele fala: meu Deus, eu deixei e ela tem a senha. Converte, irmão. Mas volta numa velocidade que é perigoso arrumar um acidente. Aprove a Deus a igreja viver num relacionamento profundo com Ele.
Do mesmo modo que você fica preocupado quando você olha lá no display e vê que a bateria do teu celular está acabando, você fica desesperado. Onde tem tomada? Onde tem tomada? Onde tem tomada? Onde tem tomada? Moço, por favor, tem como colocar a tomada aí? Bom, quantos aqui já pararam em algum lugar e pediram a tomada emprestada? Deixa eu ver. Vai, me ajuda a pregar. Porque para você é crucial, é vital o funcionamento do teu smartphone. Mas para você não está sendo mais vital o teu relacionamento com o Espírito Santo. Agora, quantos de vocês já pararam e perceberam que você está frio? De vez em quando eu tenho essas neuras. Eu falo para a Miriane ou para quem está perto de mim: estou precisando orar. A gente sente a necessidade de orar. Eu estou precisando parar um tempo e ficar de joelho falando com Deus. Por que você não sente esse desejo? Porque eu não tenho o que falar, pastor. Não, você tem muito o que falar, só que você tem vergonha. As misérias que você tem causado, você tem vergonha de entrar na presença dEle. Aquilo que você tem feito que é contra Ele te faz, o teu acusador te faz com que você se distancia dEle. E você fica de vez em quando só mandando indireta para Ele. A tua bateria está acabando, mas você está no culto. A tua bateria está acabando, mas você chegou aqui na Somos Um, sentou aí. A tua bateria está piscando, já está no vermelho. E você está aí. Isso é mais um culto, né? Hoje tem umas cadeiras vazias, né, pastor? Parece que o culto da manhã está melhor que o culto da noite, né? Quem te chamou para ser juiz de culto? Qual culto é melhor, qual culto é pior? Culto quem faz é você, cara. Aqui nós somos, não tem culto melhor, culto pior. Aqui tem culto. Quem te chamou para ser avalistas ou avaliador de reuniões? Não. O grande problema, e eu vou entrar agora no que mais te importa nesse texto. O grande problema é que tem muita gente que está superficial, vivendo sem base espiritual está faltando. Tem muita técnica, muito conhecimento. Tem muito interesse por tudo, inclusive por aqui, por estar aqui na igreja, por trabalhar, por fazer, por acontecer. Mas tem pouca base espiritual. Está lá no culto ouvindo o bom pregador e de vez em quando dá um glória a Deus, aleluia. De vez em quando fala uma línguas estranhas, louvado seja Deus, e solta uma rajada. De vez em quando bate uma palma, de vez em quando rola uma lagrimazinha aqui. Aí você pega o lencinho e... Só que você está cochilando e não está percebendo. Você está à beira da morte. E o que eu preciso alertar para vocês está lá no versículo de número 9, põe na tela por favor. Estão esperando fazer o que fizeram com o Eutico, com você. A última parte do texto está escrito o que ali, ó? E foi... Vamos lá, Somos Um. E foi... Estão querendo levantar você morto para que todo mundo veja que você morreu. Estão querendo colocar lá na página deles saudosa memória. Estão querendo colocar na página deles: oreis pela família do pastor Jonatas Samuel. Não é isso, irmão? Oreis pela família do irmão Jair. Mas no normal ninguém nem sabe quem é o Jair. No dia a dia ninguém nem sabe quem é o André Ribeiro. Mas o dia que eu cair, se eu cair, eles vão me levantar morto. Aqui, esse é o André Ribeiro. Esse é o André Ribeiro. Quem é o André Ribeiro? Nunca vi falar. Tira o print da foto dele, manda. É esse cara aí, esse que é o André Ribeiro. Eu disse de manhã e repito: os meus videozinhos que tem lá 5 curtidas, vai bombar. Os meus vídeos vão bombar na terra.
Tudo quanto é lado, esse é o pastor André, esse é o pastor André. Por quê? Caiu, agora a gente levanta ele morto, porque a vontade deles é estampar quem morreu. Eles viram que você estava cochilando, mas não te deram um toque para você acordar. Mas quando você caiu, eles querem colocar você em pé agora, para mostrar que, ó, ele, ao invés de deixar você morto, ele quer te levantar morto, para mostrar que, ó, está morto esse cara, está vendo? Ó, está morto. Mas o sangue de Jesus te garante a vitória. O sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te defende desta queda mortal que o diabo está querendo aprontar para a tua vida. Eu, em nome de Jesus, declaro uma libertação para a tua vida. Você não vai morrer, você não vai cair, você não vai ser exposto, porque o teu Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: vigia e ora, para que esta tentação não acabe com a tua vida. Quem é que está entendendo que Deus está falando? Se esforça, tem bom ânimo e vai para frente. Crente é igual ao avião. Eu vi isso, eu achei essa frase legal. Quantas decolagens e quantos pousos o avião faz, e ó, tudo numa boa. Você está lá no avião, o avião sobe, fala, oh meu Deus. Aí o avião pousa, você fala, oh, esse piloto é bom, ei, aviãozão zero, bala, da hora esse avião, sobe, depois e pronto, você vai embora, você esqueceu. Você nem sabe que modelo de avião você voou. Você só fala que o avião foi bom. E nunca mais você fala. Mas o dia que o avião cai, vira notícia. Irmão, você não fica postando que o avião subiu e desceu e está tudo bem. Que avião maravilhoso. Mas o dia que cai, você coloca lá: tragédia. É o segundo transporte mais seguro do mundo. É voar num avião. O primeiro é o elevador, o segundo é o avião. Mas pastor, eu tenho pânico de avião. É muito mais fácil você viajar e morrer, bater no carro, do que um avião caindo. Mas tem gente que não voa no avião e fica esperando o dia que o avião cai para falar: tá vendo? Por isso que eu não vou. Fica esperando o avião cair. Quando cai o avião, fala: tá vendo? Né, Ricardo? Fala para a Mari: viu, Mari? Avião cai. Mas quantos milhões, quantas milhares de milhas esse avião voou e não aconteceu nada, nem deu um susto em ninguém. Tua vida é assim. Quantos benefícios Deus te usou para fazer por pessoas, mas eles estão vendo que você está meio vacilando, estão esperando você cair para colocar você estampado nas capas de jornais. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar um alerta. Fique esperto, porque o inimigo está na tua volta, querendo mostrar quem é você, querendo falar para o mundo todo que você não é o cara ou a mulher que você dizia ser. Mas em nome de Jesus, há uma promessa fiel, viva, verdadeira na tua vida. Você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu, sim, se você recebe e glorifica a Ele que está na casa. O Eutico está lá, ó, e está lá de novo. Tem alguém aqui que está cochilando. Agora o problema é que alguns que estão cochilando não gostam de ser incomodados. Tem alguma irmã aqui que pode entregar o seu marido agora? Diz aqui: pastor, meu marido quando está cochilando, se eu incomodar ele, ele fica bravo. Cadê a senhora? Você, Miriane, que isso, Miriane? Que isso, Miriane, você não está vigiando. Varoa que entrega. Mas quando a gente está dando aquela cochiladinha tão gostosa, alguém vem e fala: ei, você não vai assistir não? Ei, você não falou que ia ficar acordado comigo? Não é, Levi? Que às vezes a gente fala para ela assim: ó, vamos assistir um filme? Daí fala: vamos. A gente chega na sala, não é o melhor sono da terra. Quem está comigo? O melhor sono da terra. Quando ela fala: vamos assistir um filme, você fala: vamos embora. Aí ela coloca um filme de um romance. Quero saber de romance, irmão. Quero romance com ela, quero saber do romance do cara. Põe um filme do romance e a gente começa a ver aquela história demorada para chegar onde precisa.
Aí aquele soninho vem, pá. Aí você começa a cochilar, daí você deita aqui no ombro dela e faz assim, ó. Não dá vontade disso, só não te dou uma porque eu sou crente. A gente não quer ser incomodado no nosso cochilo de jeito nenhum. Mas não muito longe disso, pessoas que estão cochilando na fé também não querem ser incomodados. Quando alguém chegar para você e te avisar, ei, você está cochilando, pode ter uma queda, a queda pode ser fatal, você pode ser exposto, você finge que não é com você, que não está falando com você. Não, imagina, está tudo sob controle. O Salomão diz que os loucos zombam do pecado, só os loucos que zombam do pecado. Então aqui eu acredito que não tem louco. Pecado continua sendo pecado. Aquilo que a Bíblia é contra continua sendo, e a gente vai ter que combater. Aqui está a palavra de Deus. Eu preciso esclarecer para vocês uma coisa. Esse teu cochilo pode te levar a um sono profundo. E depois que você cair e morrer, aí vem as consequências da morte. Mas o Senhor também, que te ama tanto, te trouxe aqui para te dizer: eu vou dar uma chacoalhada em você. Porque existem chacoalhadas que a gente toma, que a gente fica aí até o sono da noite perde. Espero que você não tome um susto, porque também susto, de repente, determinado susto, você perde o sono 3 dias. Espero que você não tome um susto para você não ficar mais incomodado. O que Deus está te falando assim, ó, Eutico, vigia aí que você está prestes a cair desse 3º andar. O Deus que te ama tanto veio aqui e te encontrou para te dizer: eu quero você vivo, quero você inteiro. O Deus que te ama tanto veio aqui para te dizer: eu quero ver você fortalecido na minha presença. Mas existem algumas pessoas, pastor, que estão se arrastando para estar aqui. Glória a Deus que você veio. Você sabe qual é o seu maior problema? O que te fez chegar até aí? Nessa situação que você está vivendo? É a falta da presença, ou seja, é a ausência do Espírito Santo na tua vida, completando o que está incompleto. É que a tua bateria, traz as águas para mim, filho. É que a tua bateria está menos da metade e você está achando que ainda dá. Eu pergunto e você me responde: quantos de vocês, quando viram que a bateria está acabando, você não colocou para carregar, mas começou a mexer nos recursos do celular para a bateria durar mais? Quantos? Ah, você também dá um jeitinho. Bateria começou a acabar, a gente já vai logo e diminui o brilho da luz. A gente já entra nos aplicativos que estão ligados em segundo plano, já pá, vai desligando tudo, tal. Já entra na bateria e vê o que tem economia de bateria, pá, já põe para economizar. Você fala: minha bateria está acabando e não tem jeito, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeitinho para manter vivo. O grande problema de vocês, de alguns de vocês que me ouvem hoje nessa palavra, é que o Espírito Santo está se ausentando da vida de muitos por conta dos pecados que vocês estão carregando, por conta das mazelas que vocês estão carregando. O Espírito Santo está se afastando e vocês não estão dando ligança para isso. Então o problema não está no teu emprego, que as coisas não dão certo, porque a palavra de Deus ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que? Comer, vestir, casar, se dar em casamento, beber, tudo que você precisa, isso fica para segundo plano, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. O problema é que as coisas estão dando errado, é porque você está se ausentando da presença do Espírito Santo. Você está vazio e não está percebendo. Aí você quer colocar a culpa no patrão, você quer colocar a culpa no Lula, você quer colocar a culpa no governador, você quer colocar a culpa no teu marido, na tua esposa. Mas o problema não é nada que está em volta, o problema é a base. O problema é que a casa cai, não é que o vento é forte. Ah, meu Deus do céu,
céu. O problema é que a casa cai, não é porque a tempestade foi forte. O problema é que a casa cai é que a fundação não foi feita do jeito que deveria ser feita. O que o Deus está te falando hoje, sabe por que ele caiu dali? Porque ele estava cochilando, a base dele estava fraca, a palavra estava vindo, tinha barulho, tinha luz acesa, tinha gente dando glória, mas ele estava cochilando. Por quê? Porque a base dele estava fraca, a vida espiritual dele estava muito rasa. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: o problema não são nas coisas que estão em volta, o problema é você que precisa ser cheio do Espírito Santo. A questão é que você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Você está dando muita atenção para as coisas que estão à sua volta e querendo culpar tudo e todos, se esquecendo que você que está deixando de buscar a presença genuína do Espírito Santo. Dá aquela cochilada. Opa, é verdade, gente, espera aí. Quem já jogou água no rosto para ficar acordado? É um jeito que você está dando. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: e aí, você está cansado com o que, meu filho? O que tem te cansado de modo que tem feito você perder a visão espiritual? Tudo que se prega para você não está bom. Toda igreja que você entra tem um defeito. Todo ministério que você entra: eu estou procurando um lugar para ficar, mas nessa igreja aqui não dá. O que foi, irmão? O ar-condicionado é muito gelado. Eu estou procurando uma igreja para ficar. Mas o que foi, irmã? Não dá, porque essa igreja aqui, qualquer coisa, essa igreja aqui não tem nada o que falar. A minha igreja. Mas o problema não está no que está acontecendo à tua volta, está que você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que não foi me revelado, que eu disse hoje pela manhã, são coisas que a gente ouve falar. Sabe por que a Somos Um está crescendo? Porque lá aceita tudo. Então essa é a igreja genuína de Jesus. Você sabe por quê? Todo mundo que está nas igrejas por aí, que está se rebeliando, estão indo parar na Somos Um. Tudo rebeldinho. Todo mundo que não está contente com a liderança, não sei o quê, lá na Somos Um é aceito, lá tem de tudo. Igreja de santos. Este é o lugar de pessoas imperfeitas mesmo. Esta palavra que eu estou pregando, ela é viva, ela é eficaz. Esta palavra, ela é penetrante. Pastor, você sabe que lá nós Somos Um tem uns adúlteros e umas adúlteras lá. Tem, onde não tem? Você sabe que nós Somos Um tem homossexuais lá. Onde não tem? Você sabe que nós Somos Um, eles estão aceitando tudo. Não, eu aceito todos, não aceito tudo. A igreja aceita todos, não aceita tudo. Se nessa igreja tem homossexual, também tem mentiroso. E o mesmo pecado do homossexual é o pecado do mentiroso. O mesmo pecado do adúltero é o pecado do contendeiro. É o mesmo pecado do adúltero, é o pecado de quem compra e não paga. O mesmo pecado do homossexual é o pecado daquele que fala mal do outro. É o mesmo pecado. Pastor, mas o que vai fazer? Vai abrir as portas vão continuar abertas, mas tem uma coisa: a palavra vai vir, e a palavra vem para transformar vidas. Quem quiser come, come, come e come. Come a palavra. Não. Se o senhor e a senhora que está me assistindo achar que aqui é um tempo de brincadeira, vem para cá para você apanhar também e ser feliz. É a palavra. É a palavra. Sabe o que está faltando hoje? É a gente parar de mimimi,
de ficar querendo colocar o pecado A, o pecado C, o pecado D em umas escalas. A gente querer ficar diferenciando. Na minha igreja pode ter mentiroso, mas não pode ter adúltero. Na minha igreja pode ter até um contendeiro, mas não pode ter um fornicador. Ora, meu Deus do céu! São pecados que estão estampados. Se tiver um menininho no meio de nós meio alegre, todo mundo fica: nossa, aquele menino é esquisito, hein? A igreja está aceitando esse tipo de menino alegre? Não. A igreja abraça todos, mas não aceita tudo. A igreja recebe todos, mas a igreja não aceita tudo. Jesus abraçava todos. Jesus amava todos, mas não aceitava o pecado em hipótese alguma. Esta é a igreja que está no centro da vontade de Deus. Abre a porta e deixa eles entrar. Quanto a ser transformado não compete a mim, não compete aos senhores. Quanto a mudar de vida não compete a mim, não compete aos senhores, porque tem gente que tem aparência de que é, mas não é. Isso não compete ao pastor André ou ao ministério de louvor de mudar comportamento de pessoas. Compete a palavra de Deus e o Espírito Santo invadir com tudo esta vida para eles serem transformados. Se você recebe isso, glorifica. Esta é a palavra de Deus. Porque o que a igreja quer é ficar olhando para os eúticos, cochilando e falando: lá. Você viu, igreja? Essa igreja aí tem um monte de gente cochilando. Isso aí é um inchaço, é um inchaço. Então, chamam a nossa igreja, outro dia chamaram a nossa igreja de monstro. Essa igreja é um monstro. É a noiva do Cordeiro. É a igreja que caminha rumo à palavra. É a igreja que ama a palavra. É a igreja que vem aqui e não está interessada em querer saber da vida de outrem. Nós estamos interessados em saber o que é que Deus tem para falar conosco, onde eu preciso mudar. Essa igreja aqui não é uma igreja que trabalha em volta de reuniões para tentar acabar com a vida do próximo, mas essa igreja é a igreja que faz reuniões a fim de dar vida para aqueles que precisam ter vida. Essa igreja aqui é uma igreja que se faz reuniões para ter projetos de salvação, de abençoar as pessoas na cidade de Botucatu. Essa igreja aqui é uma igreja que está buscando a excelência na palavra de Deus. Ela está sendo pregada para quem quiser comer. Quem quer comer, deixa eu ver. Come tudo, porque é bom para a tua vida. Come para ficar fortinho. Não é assim que a mamãe falava? Comida está difícil. Vamos filho, vamos. Quem lembra da mãe fazendo Eu lembro muito, cara. Minha mãe fazendo Aí eu abri a boca. Tem a colherzinha até hoje. É sério. Aí você até guardou a colherzinha que minha mãe fazia tá lá. Uma colherzinha que tinha um elefantinho desenhado. Come, filho. Não quero. Muda de vida, filho. Não quero, assim tá bom. Mas rapaz, o mentiroso, ele é filho do diabo. Eu gosto de mentir. Quem está comigo? Mas rapaz, o mal pagador pode ser comprometido na salvação, mas eu gosto de pegar as coisas e não pagar. Mas rapaz, quem gosta de falar mal da vida dos outros, não ama o próximo, gosta de matar o outro. Mas pastor, eu não consigo ficar sem isso, pastor. Eu gosto de chegar e falar mesmo, eu falo mesmo, falo dele. Eu não consigo. Mas irmão, a palavra está sendo pregada. E eu estou aqui, come. Come. Engole. Quem já comeu sem querer? Vem comigo. Quem já comeu tendo um chinelo do lado? Come. Fala para o teu irmão, come para ficar fortinho. Fala.
come para ficar fortinho. Come. Como assim, pastor? Come, porque é isso que vai fazer você ficar vivo. Estou doente, pastor. Escuta, você já ouviu isso aqui, Daniel? Estou doente, pai. Come porque vai curar. Irmão, quem diz que a comida cura tal enfermidade? Mas a mãe inventava e não é que curava, irmão. O cara falava assim: não, mas eu estou doente, estou com dor de cabeça. Come arroz e feijão que vai passar. E não é que passava, irmão. O que é que o pastor André está pregando aqui? É para você comer a palavra para ficar em pé. Mas pode ser que tenha alguns eúticos dentre nós que já caíram, porque faltou a essência do Espírito na tua vida. Faltou ser cheio até transbordar do Espírito Santo. Repare nessa dinâmica que farei aqui agora. Vamos lá, 6 pessoas, eu preciso de 6 pessoas. Vamos, 6 homens, vamos embora. Vamos, ali, fica ali agora, vai ficar aqui hoje. Faz do mesmo jeito que fizemos aí, mas no meio do corredor. Isso, presta atenção, igreja. Vem mais para frente, um pouquinho, o outro para trás, o outro mais para lá. Isso. Vem mais um, vai Marcão, você também. Levanta aí, fica aqui, isso. Vai mais para trás, César, André também. Beleza. Vem, Ricardo, vem aqui você hoje. Beleza. Aqui tem um copo cheio de água, tá certo? E o Ricardo vai passar ali no meio deles. Ricardo, toma a sua incumbência. Eu já derrubei, você não pode derrubar. Segura, você vai ter que passar no meio. Já está derrubando, Ricardo. Ixi. O Ricardo está cheio, para aí. Você vai ter que passar no meio dele. Vem para cá, Caio. Faz um meio que zigue-zague. Você vai passar no meio deles. Mas a tua incumbência é não deixar cair. Vai, rápido, vai. Ih, já caiu. Vai, passa no meio. Vira, Ricardo, vira. Vai. Vira, Ricardo. Volta, Ricardo. Está caindo ou não? Eu não estou vendo o chão molhado. Isso, a tua incumbência. Volta, Ricardo. Vai mais rápido para lá. Que número o André está mostrando, Ricardo? Que número o Jonas está mostrando? Vem, Ricardo, vem de novo. Vem de novo. Vai de novo. Sem derrubar. Que número o Will mostrou, Ricardo? Que número o Caio mostrou? E o André Júnior, e o Jonas? Volta. O pastor Gugu tem só um pouquinho de água aqui. Eu vou mandar o pastor Gugu ir na mesma velocidade, passar no meio deles. Que número ele mostrou, Gugu? E o outro? 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 Volta. Vai de novo no meio deles. Vai de novo no meio deles. Que número o Will mostrou? E o outro? E o outro? E o outro? E o outro? Pronto. O que o senhor está falando, pastor? Quem está cheio não nota o que está acontecendo em volta. Aleluia. Quem está cheio não tem tempo de ficar olhando para o que está acontecendo na volta, porque isso aqui falou, porque aquele ali falou, porque aquele ali me disse, porque aquele ali postou. Quem está cheio está focado naquilo que Deus te deu. Quem está vazio se embaraça. Quem está vazio cochila.
Quem está vazio entra em brigas alheias, em discussões alheias. Quem está vazio quer se defender, ou quer atacar, ou quer fazer, quer acontecer, está de olho nos lados. Mas quem está cheio está focado. Quem está cheio está focado, está olhando para o que Deus te deu. Tem uma barreira aqui, ele desvia para cá assim, ó, e outra aqui ele desvia para cá, não quero nem saber. Mas estão dizendo que você é isso, não tem problema. Estão dizendo que você é aquilo, não tem problema. Nós estamos pregando a palavra de Deus para mudar, para salvar, para libertar. E eu recomendo que você hoje dê espaço para o Espírito Santo te encher antes que você caia do terceiro andar. Quem está cheio não ficou preocupado que o Paulo estava falando até meia-noite. Quem está cheio não fica olhando para o relógio. Quem está cheio não está olhando para o sermão, que o sermão está demorando, já era para ter acabado, meu Deus. Não, quem está cheio fala, Senhor, o culto tinha que terminar às 9, mas já é 9h30, vamos embora. Já é 10h30, vamos embora, Deus está falando, eu estou sendo cheio. Vamos embora que Deus está falando, eu estou sendo renovado. Vamos embora que Deus está fazendo. Sabe por quê? Quem está cheio não está preocupado com as coisas que estão acontecendo. É isso aí, é igualzinho a tua casa. Se os firmamentos da tua casa estão bem alicerçados, pode vir um vendaval que quiser em Botucatu, a tua casa está firme na rocha, a tua casa está em pé, você fica dentro dela tranquilão da Silva. Ei, não sei se você já ficou dentro da casa dizendo assim: meu Deus, esse vento vai derrubar a minha casa. Ou se quando começou o vento, o único lugar que você pensou foi correr para a tua casa e ficar lá. Se você pensou em correr para a tua casa e ficar lá, significa que você sabe que ela foi bem feita. Ninguém que constrói uma casa se preocupa primeiro com o azulejo, porque se você se preocupar com o azulejo ou com a pintura, quando vir um vento a casa cai. Primeira coisa que eu me preocupo é com a fundação. E hoje você veio aqui se arrastando, não foi? Mas o Espírito Santo está dizendo: quero te encher. Tem alguém te cutucando e é o Espírito Santo dizendo: desperta, desperta, volte a fazer as primeiras obras, desperte. Volte a ser cheio para pregar o Evangelho, para cantar. Volte a ser cheio para fazer aquilo que agrada o nome do Senhor Jesus Cristo. Volte a ser cheio para ser luz e sal na terra. Volte a ser cheio para não se embaraçar com as coisas desta vida. Eles vão te fazer convites, mas se você estiver cheio, você não vai dar atenção para convites. Eles vão te fazer propostas, mas se você estiver cheio, você não tem atenção para propostas. Se você estiver cheio, você só está preocupado em agradar o Espírito Santo. E aqueles que estão cheios acreditam que no tempo de Deus tudo que tem que acontecer vai acontecer, porque Ele está no comando da situação. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no seu coração. Seja cheio do Espírito Santo.